isso hoje, na página 22, no capítulo 7, onde nós temos aí como assunto funções e deveres dos diáconos. Bom, na semana passada eu havia dito que nós iríamos entrar em duas áreas importantíssimas na vida dos obreiros, entre elas o dever dos diáconos e a vida familiar. Aqui substitua o termo diácono por obreiro, né? Nós vamos estudar essa questão a partir da ótica do diácono, mas que abrange todo o corpo ministerial, Na página 22, olha só, são inúmeras as funções e deveres dos diáconos. Vejamos as fundamentais. Só lembrando que na última aula, na primeira terça de abril, nós vamos fazer uma aula prática, né? O que um diácono faz, o que um presbítero faz, o que o evangelista faz, um pastor, né? A gente vai dar como respaldo bíblico aquilo que cada função específica dentro dessa hierarquia eclesiástica, ok? Vamos lá. Na página 22, capítulo 7, são inúmeras as funções e deveres dos diáconos. Vejamos as fundamentais. 1. A comissão de diáconos. Onde a igreja tem um número suficiente de diáconos que justifique a formação de uma comissão de diáconos, é conveniente organizá-la, tendo como presidente o primeiro diácono ou chefe dos diáconos, e outro diácono que atue como secretário. Aqui é um ponto interessante. Se você pegar pela tradição, por exemplo, das Assembleias de Deus, que é a pioneira do movimento pentecostal, a qual nós abraçamos e somos pentecostais, você vai ver que todo grupo, toda equipe de diáconos tem um líder que é chefe dos diáconos, o responsável por organizar e distribuir as funções. Eu acredito que o ministério vai chegar nesse momento de ter uma pessoa, né, pastor Michel? Acredito que vai chegar esse tempo de ser só o responsável pela equipe que vai recepcionar, servir a ceia. Para quê? Para que não fique sobrecarregado para a liderança. Porque, biblicamente falando, a liderança ela tem que ser responsável pelo alimento do rebanho. Mas, à medida em que a igreja ela vai se desenvolvendo, chegará um momento de que um responsável, né, pode ser levantado. Eu digo pode, né? O líder dos diáconos pode ser tanto um dos membros da liderança, como alguém de vocês escolhido pela liderança para chefiar esse departamento tão importante. Então, normalmente se tem um líder, né? E esse líder deve ser sim um cargo de alta confiança da liderança, até porque tudo que passa, seja no grupo dos diáconos, dos auxiliares ou dos oficiais, tem que passar pelo crivo e pelo conhecimento da liderança. Isso é muito importante, né? Até porque para não ter essa questão de cada um fazer o que quer, que não pode acontecer dentro do rebanho. Vocês lembram do texto de Atos capítulo 2, que nós até falamos aqui? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesma visão, né? Quando eu falo visão, eu estou falando dessa visão aqui. Por exemplo, cada ministério tem a sua visão, e você, como membro desse ministério, deve ser fiel à visão do ministério. Cada igreja tem a sua visão, né? Lá na Assembleia de Deus Missionária tem a visão, na Igreja Assembleia de Deus do Belém tem a visão, na Igreja Assembleia de Deus Madureira tem a visão. Porém, como você faz parte de uma denominação, você deve seguir a visão do ministério, né? Isso não quer dizer que a visão de A, em contrapartida à visão de B, não seja ou seja errada. Por que lá é assim e aqui não é? Não, porque lá é lá daquele jeito e aqui é aqui por ser desse jeito, porque essa foi a visão que Deus deu ao ministério, ok? Bom,
Comissão dos diáconos. Quando eu falo aqui do termo comissão, fala-se de um grupo que é liderado. Vamos supor, imaginemos que aqui hipoteticamente tenha 10 diáconos, né? Posteriormente, futuramente, possa ter ou possa ser que haja um líder desse grupo que passe todas as informações para a liderança da igreja, e aí alivia esse peso da liderança. Contrapartida, a liderança ela cuida do alimento que é importante para a igreja, ok? Mas repito, tem que ser uma liderança de confiança. Só falando, não é fofoqueira, né? Sim, um cargo de confiança. Cargo de confiança. Isso é muito importante, muito importante. Até porque nós estamos nos preparando para uma grande obra, Ponto 2. Uma função do diácono: cuidar da propriedade da igreja. O que isso quer dizer? Observe. Os diáconos têm a responsabilidade de cuidar da propriedade da igreja. Seu dever é tomar providências para que o edifício seja limpo e em bom estado de conservação, e que o terreno em que se acha esteja limpo e seja o mais atraente possível. Isto inclui o trabalho do zelador em igrejas grandes, e é muitas vezes necessário empregar o zelador. Claro que em raras exceções, né? Nem toda igreja tem condição financeiramente de registrar na CLT uma pessoa responsável por cuidar da zeladoria da igreja. Isso cabe a quem? Aos diáconos. Quem é que tem que limpar a igreja? Você entendeu? A igreja está suja. O diácono tem que organizar. E isso, veja bem, não é ser rebaixado, é a função do diácono: zelar pela limpeza do templo. Lá fora, né, precisa ser varrido, ali os banheiros. Isso é uma função do diácono. E antes que alguém possa se achar diminuído por estar executando essa missão, lembre-se de Jesus. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta de Filipenses, Paulo vai estar lidando com um problema dentro da igreja de Filipenses, onde as pessoas estavam executando as suas missões, mas para a projeção própria dentro da igreja. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 2 e versículo 3, vamos lá, Filipenses, pega aí aqui para vocês, só para fundamentarmos aquilo que eu estou dizendo. Antes de qualquer coisa, Jesus, sendo mestre e Senhor, pegou uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos. Mas olha o que Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Quem pode ler? Hoje eu não posso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humanidade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só, Paulo está lidando com o problema dentro da igreja de Filipenses, onde as pessoas estavam fazendo ou executando as suas atividades baseado na sua projeção particular. O que é projeção? Se projetar, querer se destacar. E aí que Paulo está dizendo: olha, vocês estão querendo fazer a obra, mas contendendo um com o outro para a sua própria vanglória. Vanglória, o próprio nome já está dizendo, van é a minha glória, vanglória. E aí Paulo continua dizendo no versículo 4, lê para nós, Carol. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, cada um queria fazer para se destacar. Mas a partir do versículo 5, olha o que Paulo vai dizer: de sorte que haja em vós, o que, gente? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Jesus? A partir do versículo 6, ele vai dizer assim, que ele se despiu dos seus atributos divinos, assumiu a forma humana. Eu estou falando de Deus, que deixou o trono,
deixou todo o ambiente de glória, se inferiorizou-se como ser humano, agiu como homem, se esvaziou de si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Veja, eu estou falando de Jesus que se esvaziou de si mesmo. Esse termo aí, esvaziou-se de si mesmo, ele abriu mão. O termo aí, esvaziar, no original grego, é tirar todo o conteúdo líquido de um balde. Esvaziar-se. Ou seja, dá a entender o texto que Paulo está dizendo que Jesus abriu mão dos seus atributos. E quais eram os atributos que Jesus tinha como Deus? Onisciência, onipresença, onipotência, a glória dos anjos, a glória dos seres celestiais, o trono, a companhia do Pai. Ele se inferiorizou. Você está dizendo para os filipenses: olha, enquanto vocês brigam para ser o melhor, você entra em contenda, vocês não querem fazer funções que sejam dentro do seu conceito diminuídos, ou venham a se sentir diminuídos. Deixa eu contar uma história de Jesus. Da mesma sorte, ou da mesma, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Deixar o prestígio e se assemelhar como escravo, como servo. Então, a função do diácono é muito importante. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque tem pessoas que, dependendo da função que ela for delegada, ela pode se sentir inferior em detrimento àquela que está fazendo uma atividade que para ela acha, ou ele acha, que deveria estar fazendo. Isso é muito comum acontecer em nosso meio. Ciúmes. É olhar para o cidadão, por que ele sim e eu não? A gente tem que ter esse equilíbrio, porque acho que foi semana passada que eu disse que, dependendo do contexto, pode ser que essa situação, uma situação como essa, seja Deus lapidando o teu ministério, te testando. Eu até citei um exemplo aqui primeiro contato, na nossa primeira aula. Eu citei um exemplo aqui de que eu fui convidado para estar ministrando no domingo, lá no ministério, lá na Assembleia de Deus do Brás, uma igreja grande, todo mundo estava presente, e no dia, na hora da pregação, o pastor me tirou e colocou outra pessoa. Lembra que eu citei o texto? Depois, na outra semana, fui para outra igreja, enfim. Gente, às vezes, há situações que acontecem que é Deus nos testando, Deus nos forjando. Não é para que você tenha ciúmes ou algum sentimento de inferioridade. Na grande maioria das vezes é Deus provando o teu ministério. Quem não lembra do texto que nós citamos aqui, 1 Timóteo 2,15, que o obreiro tem que ser aprovado. É nas guerras que se encontra os guerreiros. Como é que vocês acham que o anjo desceu e olhou para Gideão e disse assim: varão valoroso? Sendo que no contexto, Gideão estava vivendo uma guerra, estava malhando um trigo onde se espremia a uva, no lagar, que não era o local para fazer isso, para esconder dos midianitas. Ele estava em guerra, mas estava estrategicamente se guardando. Quando o anjo vê um homem que está em guerra, o país dele, Israel, em guerra com os midianitas, e os midianitas saqueando os israelitas, ele vê um homem indignado, revoltado, mas estratégico, escondendo o trigo aonde se espreme uvas. O anjo desce e olha para ele: varão valoroso. Ele vai olhar para ele assim: como que eu sou varão valoroso, sendo que eu sou menor da casa de meu pai? Aí o anjo se agrada. É assim que Deus quer nos encontrar. Ele quer nas nossas guerras guerreando, e é nas guerras que se encontram os guerreiros. Às vezes existem situações dentro do ministério que é Deus te provando. Isso é muito importante. A gente precisa ter esse feeling para não criarmos nenhum sentimento averso a ninguém aqui dentro. Isso é importantíssimo, ok?
Cuidar da propriedade da igreja, ou seja, fazer os serviços que ninguém gosta de fazer. Amém? Um exemplo aqui, pastor Cristiano. Quem fecha a igreja depois dos cultos aqui? Nós que abrimos e fechamos. Fechamos. Futuramente, é bem provável que Deus aí prepare alguém para essa funcionalidade. Isso é muito importante. Por quê? Dependendo da situação, se tiver uma torneira aberta lá no fundo, Já aconteceu. é o diácono que tem que ir lá fechar. O diácono tem que ser o primeiro a chegar no culto e o último a sair. Oficial também. É claro que nós entendemos aqui que existem situações em que você não pode chegar no horário. Mas, gente, se você olhar para a Bíblia, Deus cumpre o horário. Eu já falei isso aqui para vocês. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio um noivo. Que hora que era? Meia-noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, louvaram a Deus, e o terremoto invadiu a prisão. Meia-noite. À meia-noite, o anjo da morte passou na terra do Egito e matou os primogênitos. Meia-noite. À hora nona, Pedro e João subiam ao templo e Jesus curou o paralítico. 3 horas da 3 tarde. horas da tarde. Então, sabia o que está dizendo que Deus tem hora de agir? Não era quebrado, né? Exatamente. Era 3h55. Exatamente. 4h55. A questão das justificativas, ela é importante, né? Nesse tempo de modernidade é sempre bom a gente ter, acredito que tenha um grupo de obreiros do WhatsApp. Importante para que qualquer eventualidade e aquele irmão que esteja na escala não possa vir, ele possa estar comunicando. A comunicação e o diálogo entre liderança e liderados tem que haver em ambas as partes, para que não tenha esse tipo de confusão. E aí venha os desentendimentos e de repente não fui comunicado, não fui avisado, não sei o que está acontecendo. Isso é importante. Bom, a chegada e a saída do templo. Eu só esqueci de falar que Deus matou Nadab e Abiú porque eles foram subir no altar de Deus, oferecer incenso no horário deles. Depois vocês leem lá Levítico 10. Tá? É só um adicional aí. Deus ele preza muito por esse horário. Por exemplo, lembra de Levítico 6,13? O fogo arderá continuamente sobre o altar. E aí a gente, quando cita isso na igreja, a igreja vem no glória, né? Aquela rajada de glória. Mas veja bem, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, sob 2 aspectos. Tem um porém aí. A troca do azeite era às 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Tinha que trocar o pavio para que o fogo não se apagasse. Porque veja bem, se não trocar o pavio, quem aqui é do norte sabe o que é candeeiro. Quem não sabe o que é um candeeiro aqui? Eu não sei. Candeeiro é uma espécie de vasilha com pavio de algodão encharcado no querosene, aonde antigamente não tinha luz elétrica, acendia a ponta daquele pavio, o candeeiro iluminava o cômodo, enfim. Quem aqui sabe o que é o candeeiro sabe que se não trocar o pavio, aquele candeeiro, né, que é o pavio, se não trocar o pavio, que é normalmente um algodão encharcado no querosene, se não trocar o pavio, além de não ter iluminação, o pavio só sai fumaça. Veja a importância. Fogo arderá continuamente, mas tem um porém, tem que trocar o pavio. Tinha um turno. Exatamente. 2 turnos por dia. Então, e o turno tinha horário: 6 da manhã, a aula do dia, e o pôr do sol à noite. Quer que eu continue falando sobre o horário? Vamos lá? Bom, a chegada e a saída do templo. Vamos apertar um pouquinho, né? O diácono tem a função de servir a igreja no que tange às coisas materiais. Por isso é necessário que o mesmo seja o primeiro a chegar, aonde? A igreja. Pelo menos 30 minutos antes do início do culto. Preparando o templo para receber os membros e visitantes. Preparar para um período de quê? Oração. Preparo e organização do templo, caso seja necessário. Isso significa, se precisar passar um pano para tirar a poeira dos bancos,
Não vai ser o membro que vai fazer? Isso. Para isso tem o Diário. cuidar e zelar pela limpeza interior e exterior do templo, bancos e cadeiras do púlpito, na devida ordem, verificar bebedor de água, copo descartável, cestinha de copos descartáveis e entre. Interessante que eu citei aqui que ele deve chegar um pouco antes do culto para um período de oração. Por quê? Gente, se tem uma coisa que uma ovelha, eu falei e sempre vou bater nessa tecla, nós, obreiros, exatamente, nós não somos mais normais na igreja. Veja bem, você nunca será um ex na igreja. A partir do momento que você assume, né, o menor cargo que seja, você não consegue, se você não quiser mais fazer, você não será mais conhecido como ex, pelo menos para Deus. Não tem ex-diácono, ex-pastor, né, ex-evangelista. Se um dia depois eu me desviar, for para o mundo, eu não vou ser considerado ex-evangelista, eu vou continuar sendo evangelista, até porque Deus não retira o dom, não retira a unção, isso aí não é retirado, isso um dia eu vou cobrar, eu vou ter que prestar contas a Deus, daquilo que eu fui chamado. A partir do momento que você aceitou, você não é mais uma pessoa normal. A ovelha, o membro, não vai olhar para você semelhante a ele, como uma ovelha ou como um membro. Isso implica na questão da oração. Isso aqui serve para diácono, auxiliar, oficial, presbítero, evangelista, enfim. A ovelha precisa ver você orando, nem que você finge que está orando. É sério, gente. Quando essas ovelhas chegarem aqui para o culto, elas têm que olhar para você, além de ver como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, elas precisam ver os obreiros orando. Por isso que é importante, não é que você vai ser um fariseu, estou orando, hein? Não, não é isso. A igreja precisa ver você orando. Nem que você chegue aqui e finge que está orando, né? No momento da oração, pelo menos feche os olhos, erga as mãos, passe essa segurança para a ovelha. Eu não estou dizendo para você fingir que está orando, tá, gente? Hipoteticamente falando, a ovelha precisa ver você orando. Por quê? Porque você é uma referência para ela. Querendo ou não, você acaba sendo uma referência. E isso é importante, né? Chegar um pouquinho mais cedo, é claro que tem criança, tem trabalho, tem a fadiga. Gente, eu congreguei no Ministério de Madureira durante 18 anos, na Adebras, em uma das subsedes da Adebras. E, gente, eu trabalhava a semana inteira, ainda tinha o trabalho de oração no sábado pela manhã, enfim. No domingo, nós tínhamos a escola dominical. Após a escola dominical, evangelismo. Nossa, eu estava quebrado. Evangelismo. E quando não era após a escola dominical, às 11 horas, terminou a escola dominical, era o tempo só de ir em casa almoçar, para 1h da tarde estar no portão da igreja, com uma equipe de irmãos para evangelizar até 3h30, 4 horas da tarde, e o culto começava às 6. Então, literalmente, o domingo era do Senhor. Quantas vezes eu fiz isso? E no domingo que eu não iria, eu parece que me sentia cobrado, aquela cobrança interna. Puxa, hoje eu falhei. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque realmente, gente, ser obreiro não é fácil. A cobrança é diferente. A responsabilidade é totalmente diferente. Quem está por trás do púlpito acha até bonito quando a gente sobe aqui, prega, canta. Gente, mas não queira estar aqui, porque a gente vê por aí, pastores, uma busca frenética pelo microfone, pelo altar. Isso é bom, belo, de certa forma traz um prestígio, traz uma projeção. Eu não posso dizer diferente, mas traz sim. Só que, gente,
é uma responsabilidade que vocês não têm tamanho, vocês não imaginam o tamanho da responsabilidade. Se um diácono já é cobrado, imagina aqui em cima a cobrança. O diácono é cobrado pelo pastor, e Deus cobra o pastor da igreja, cobra o evangelista. Então a cobrança, ela é fundamental. Quem não estiver preparado para ser cobrado, não está preparado para ocupar o cargo. Isso não tem o que fazer, gente. Eu já estou, aliás, ninguém aqui vai ser pego de surpresa, né? Lá na frente. Todo mundo aqui está sendo comunicado. Vocês não estão sendo inocentes. E outra coisa, se Deus tem um chamado na sua vida e você está ouvindo isso, e amanhã ou depois não quiser mais, não é o pastor que vai te cobrar. Deus. Nós somos como Paulo, nós estamos presos. Lembra do texto que nós falamos aqui? Nós estamos amarrados em Deus, Oséias 4:11. Nós estamos, ou é 4:11, nós estamos amarrados em Deus. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Se fugir, o bicho pega. Não, se ficar, o bicho pega. Se correr, É melhor você pegar. não tem como. Ou faz, mas está muito pesado, tudo bem, você tem a opção de não fazer. Mas lá na frente, algumas coisas vão acontecer com você. E é Deus te chamando. Melhor você pegar pelos pastores. É melhor obedecer, fazer, né? Eu acho que eu estou assustando o povo. Não estou assustando ninguém aqui. Eu vou lá ficar lá na última cadeira lá. Não estou assustando ninguém aqui. Eu estou preparando vocês. Preparando vocês. Bom, na página 23, vamos correr um pouquinho. Normas e atribuições para cada setor do templo que devem ser executadas pelos diáconos antes, durante e após os cultos. Primeiro, verificar a posição dos móveis e utensílios do templo, caso estejam fora dos seus lugares, providenciar a Arrumação. Qual que é a posição desse retorno? Para dentro do corpo. Você chegou no templo, ainda que aqui não seja o teu posicionamento, normalmente, cada setor da igreja tem alguém que está na intercessão, ou foi delegado para estar ali. Se você detectar, por exemplo, que é um exemplo, tá? Aqui tem alguém que é o posto dele, o posto dela. De repente o diácono lá da porta está percebendo que o retorno não está no seu lugar correto. O irmão que está aqui, ele não detectou esse problema. O que você tem que fazer? Sair do seu posto de forma discreta, cuidado com isso, seja discretíssimo em tudo. Às vezes, só de você olhar para alguém, você já pode transmitir uma mensagem. Saia de lá com toda a educação. Irmão, me permite, deixa eu só virar, para que a pessoa não se sinta ofendida, dizendo: você está invadindo meu território. Peça com licença, olha, eu vou só colocar aqui o retorno no local dele, amém? Deus abençoe e volte para o seu posto. Porém, a pessoa que está no seu posto, no seu perímetro que ela foi delegada, precisa detectar se alguma coisa está fora do lugar. Gente, é como se fosse uma engrenagem, um culto, a igreja. Cada setor precisa estar em harmonia para que a máquina funcione. Quem tem, preste atenção, quem tem que colocar o retorno na sua posição não é o pastor. O pastor pode fazer isso? Claro que pode. O pastor pode pegar a vassoura e limpar a igreja? Claro que pode. Mas não é a função. O diácono tem que ter essa sensibilidade. Falei, poxa, vou colocar aqui.
e você estará honrando não só o pastor, mas principalmente a Deus. Você está cuidando da casa dele. E de maneira nenhuma você deve se sentir inferior por isso. Deve ser um prazer fazer isso. 2. Verificar se as cadeiras do púlpito estão arrumadas. Deixa eu dar uma olhadinha. E aqui o púlpito, as cadeiras ficam aqui do lado. As cadeiras, tá ok. Eu achei interessante porque um irmão aqui, antes de nós iniciarmos a aula, não estou dizendo que os demais fizeram errado, ele providenciou a minha água. Isso aqui é importante, a gente nota essas pequenas diferenças. Isso é importantíssimo. Não estou dizendo que você na próxima aula faça isso. Não quero uma briga aqui, tá? Não, deixa eu pegar água, professor, não é isso? Eu só notei porque a gente percebe. 3. Verificar se os bancos ou as cadeiras estão posicionados e alinhados corretamente, principalmente após as reuniões especiais, casamentos, seminários. E aqui eu acrescentaria após o culto. Após o culto as cadeiras estão no lugar. Isso aqui é a função do diácono, colocar as cadeiras alinhados. 4. Ligar a aparelhagem de som. Nesse caso deve ser alguém especificamente, porque som hoje em dia é algo muito importante. Não pode ser qualquer pessoa que mexa no som, tem que ter aquela pessoa designada para isso, tá? Caso o encarregado técnico do som não se encontre presente, né? Nesse caso é sempre bom ter alguém que pelo menos saiba ligar e desligar o aparelho. 5. Posicionar antes do culto os envelopes de ofertas, de maneira que sejam facilmente utilizados no momento de recolhimento das mesmas. Eu sei que cada banco aí atrás dentro tem uma bolsinha, né? Envelope. Chegou, verificou, não tem, vou colocar lá. Você não está fazendo isso para o homem ver, você está fazendo isso para Deus. A gente chega, o pastor já fez tudo. A gente chega, o pastor já fez tudo. Ele está dando exemplo. Pastor, a gente chega, o pastor já fez tudo. Não é que ele quer fazer todas as coisas, ele está te dando um exemplo. Eu vejo o ministério Semente da Fé como um ministério promissor. Promissor. E aqui o que está acontecendo aqui? Vocês estão sendo preparados. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Sim. Vocês estão sendo preparados. Então, me permitam expressar a minha opinião. Quando você chegar e ver o pastor fazendo, não é que ele quer tomar a sua frente. Primeiro, ele está fazendo para Deus, e segundo, ele está te dando um exemplo. Porque lá na frente ele vai precisar que você faça isso. Você entendeu? Ele está tendo cuidado de fazer a obra de Deus, como fazer, porque ele não vai poder fazer isso a vida toda. Lá na frente, pessoas serão delegadas para fazer isso. Mostrando que a Exatamente. casa do Pai tem que ser feito com excelência. Né? Exatamente. Bom, dirigir um culto, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Isso está escrito em 1 Timóteo 3,13. O que seria adquirirão para si uma boa posição? Ser consagrado a um presbítero, por exemplo. Se servir bem como diácono, você pode ser consagrado futuramente a um presbítero, a ser um presbítero, uma evangelista ou uma missionária. Ninguém, gente, biblicamente falando, ninguém é consagrado se não servir bem. Não servir bem. Eu contei aqui, uma dessas aulas que nós tivemos, que o profeta, o profeta Isaías, ele começou a exercer o seu ministério e só depois ele foi consagrado por Deus. Se você pegar Isaías 1, 2, 3, 4, 5, ele é profeta, ele está exercendo o seu ministério profético, mas é no capítulo 6 que ele é consagrado por Deus. Ali houve uma transformação, ele vê a glória de Deus e é transformado, e ele ali é consagrado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a consagração é a consequência da função que você exerce. Já vem falando.
Exatamente, que você já vem executando. Não tem como, eu vou separar, por exemplo, o irmão Júlio, eu vou ungir ele como diácono, e aí ele passa a exercer diaconato. Isso nunca vai acontecer. Com Deus isso não acontece. Apesar que hoje em dia as pessoas fazem isso e a pessoa também não aguenta aquele peso, aquela pressão. Por que isso acontece, pastor Cristiano? Eu tenho uma resposta para isso, tá? Eu tenho uma resposta para isso. Nós vivemos uma geração, uma situação hoje em dia de uma diversidade de ministérios. Com todo respeito, e aqui eu não estou desmerecendo nenhum ministério, mas não são todos. Qualquer porta de garagem hoje é uma igreja. É verdade. Tá lá, o cidadão abre a garagem, coloca meia dúzia de cadeira, um púlpito, e começa a falar no microfone ligado numa caixinha, é o pastor. De repente, um outro cidadão que está insatisfeito no ministério dele, Vai pra lá. acaba entrando numa igreja, ali o pastor que está abrindo o ministério. Não estou dizendo que é o caso aqui, tá, gente? É um exemplo específico. Está precisando do ministério, o que ele faz? Coloca aquele cidadão, pega um óleo de dendê e já joga na cabeça do cidadão e unge, e o cidadão é evangelista. Por quê? Porque ele está ali, começando o ministério, não tem ninguém, o primeiro que aparecer com uma certa disposição, tome. Só que aí não houve um preparo, não houve um CPO. Porque, veja bem, se já vem doente do outro ministério, qual que é a probabilidade de trazer doenças para o ministério que ele está querendo ficar? 99,5. Você entendeu? E no primeiro desacordo que esse cidadão tiver com esse pastor, ele vai sair. Também. Porque ele já saiu de outro. Não são todos, isso aqui não é uma regra geral. Mas em vias de fato é isso que acontece. É isso que acontece. Então não tem aquele tempo de preparo. Gente, tem todo um tempo de preparo. Eu citei aqui o exemplo para vocês. Eu vivi isso. Eu comecei, pastor Cristiano, em 2001, às 8 horas da manhã de todo sábado, na porta, com meia dúzia de irmãs com os joelhos dobrados e eu na porta, olhando, intercedendo ali. Só em 2009 eu fui consagrado. Fiquei 8 anos. 8 anos ali, para ser consagrado diácono. 8 anos. 8 anos como sendo auxiliar. Tem gente que em menos tempo está consagrado. Com cada um Deus tem um tempo específico. Comigo foi 8 anos. Eu estou aí, gente, 20 anos já. O senhor citou também numa aula passada também que um diácono que ele fazia tudo certinho, aí na hora de se consagrar, ele consagrou o outro que estava lá em cima. Não, eu tinha dito aqui, irmão Júlio, que foi assim. Houve uma troca de pastor no ministério. Olha só, pastor Cristiano. Houve uma troca de pastor no ministério, e logo no começo da sua gestão, ele olhou para o cidadão e procurou saber quanto tempo aquele cidadão estava como diácono. Ele já está aí uns 15 anos. Como assim 15 anos? Ele já para ser presbítero. Primeira convenção no Brás, na convenção, o cidadão diácono, o nome dele foi levado para o presbitério. Vamos lá, consagrou ele a presbítero e colocou aonde? Nas Assembleias de Deus, as cadeiras do púlpito ficam onde? No altar. Aí colocou o cidadão no Altar. Moral da história, eu havia ido, foi o que eu havia dito. A igreja perdeu um excelente diácono e ganhou um péssimo presbítero. Porque como diácono ele servia bem, estava ali executando, aí ganhou um presbítero que ficou sentado no púlpito. Eu conheço um rapaz que ele foi levantado, ele foi, se converteu, foi levantado na igreja como presbítero e hoje ele está indo. Tem que ver, né? Não teve um preparo. Eu tenho muito cuidado, tá, gente? Não são todos, por exemplo, esses pregadores mirins, eu tomo muito cuidado porque eles estão ganhando muita mídia, muito destaque, e aí não sei, né, se é o caso, provavelmente os pais ali estejam orientando, mas tem que ter um preparo, né? Essa questão de ministério, de ministração da palavra, por exemplo,
tem muitos vendavais, o diabo atua muito para tentar prejudicar o ministério de alguém que tem esse dom. Então, eu me preocupo muito, porque, veja bem, gente, primeiro, ele é um pregador, né? O menino lá é pregador, ele já não deveria estar no altar. Isso que eu ia perguntar, a criança pode pregar? Pode pregar, qualquer um pode pregar, que tenha dom, pode pregar, mas dependendo do cargo, já não pode colocar ele lá no altar, porque isso seduz, porque ele não passou pelos estágios ainda da vida. Todo obreiro, ele precisa passar por esses estágios, uns pouco tempo, outros médio, outros leva anos. A gente não pode chegar, sentar na janelinha e vamos lá, não é assim, não funciona dessa forma. 7, pregando a palavra. Eu disse no ponto 6, dirigir um culto. Qualquer auxiliar, veja bem, qualquer auxiliar, qualquer diácono, né, pode estar dirigindo um culto. Um presbítero pode estar dirigindo um culto, desde que a liderança da igreja delegue: olha, hoje você vai dirigir o culto. Olha, presbítero, hoje você vai dirigir o culto. Olha, evangelista, hoje você vai dirigir o culto, né? Isso pode acontecer. E veja bem, você tem que estar preparado para esse momento. Vai ter que lidar com o público. Gente, essa questão, vai ter que quebrar essa barreira, esse gelo aí vai ter que ser quebrado. Por quê? Porque faz parte. Veja bem, é sério, gente. É sério, por quê? Você, obreiro, você vai estar lidando com quem? Com o público. Você vai ter que se comunicar com o público, né? Seja nas amizades e seja no púlpito. Pois é. Amém. Então, essa comunicação tem que haver. Porque, gente, professor, isso daí é uma grande lição para o ser humano. Porque se ele aprender a lidar dali para cá, ele vai aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Com certeza absoluta. Em qualquer lugar. Porque ele vai se adaptar a lidar com vidas. E se ele chegar ali e não conseguir lá fora, também ele vai ter um grande problema com pessoas lá fora. E a gente, olha só, bem citado, pastor Cristiano, que a gente tem que valorizar quando nós recebemos a oportunidade, seja a mínima que for. É um grande privilégio. E essa barreira, eu já vi ali duas irmãs que já olharam para mim, já deram risada. Vai chegar o seu dia. Vai chegar o seu dia. Eu ainda sou um pastor e uma pastora boa. Aviso uma semana antes. Isso é bem interessante. Como ele falou, ele ainda é bonzinho. Eu peguei um período que o pastor, ele só avisava: vamos orar para nós ouvirmos a palavra. Após a oração, ele dizia: irmão Sérgio, prega a palavra. Eita, Jesus. Mas o pessoal vai infartar. E eu gostava. E eu gostava por quê? Porque cria um estímulo, porque você não sabe o que vai acontecer naquele culto. Pode ser hoje, então eu tenho que estar preparado. Eu gostava desse. Aliás, as minhas melhores pregações vinham na base do improviso. Na base do. Eu não estou esperando para pregar aquele dia, pum. Exatamente. A minha esposa já é assim. Como? Ela pega em cima da hora. Então, isso para mim foi um grande aprendizado, né? Então, sem avisar, isso é muito importante. Quando ele fala que eu pego em cima da hora, eu acredito que é a facilidade do entendimento. Eu pego 2, 3 Bíblias, Eu acho que quando era assim, na nossa época. é a facilidade. O cristiano precisa ficar Mas se a semana pessoa inteira. não quiser, não queria, mas a pessoa já ia preparar. Porque Sim. Aí já estava pronto. Será que assim? O que isso? Eu li um livro de uma autora, uma missionária, e ela dizia assim: quais eram os maiores inimigos de um evangelismo, né? Aí ela foi citando.
Claro, dentro de uma cultura em que o evangelismo dentro da Assembleia de Deus era domingo, depois da escola dominical, ou domingo à tarde. Aí ela citou, olha, o maior inimigo do evangelismo atuante, um dos inimigos, ela falou assim, é o futebol no domingo à tarde. Porque as pessoas estão trocando o evangelismo, na época ela dizia, estão trocando o evangelismo pelo futebol. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja bem, a partir do momento em que você, pegando um exemplo como esse, não sou avisado, isso te faz o quê? No domingo à tarde, ir para a Bíblia, era o que eu fazia, domingo à tarde ir para a Bíblia, porque eu não sei o que vai acontecer no domingo à noite do culto. Então, a gente trocava esse momento de lazer para, puxa vida, era um estímulo. Então, querendo isso ou não, isso tem que ser levado para a vida. Você tem que estar preparado. Aqui ainda é avisado antes, né? Aleluia. Porque assim, por isso que quando a gente, eu e você conversamos, de dar um preparo para eles, já para isso, se preparar Para qualquer momento. para qualquer momento. Qualquer momento. Você não vai mais avisar não, povo? Vamos pensar Depois agora. que vocês entrarem na teologia, pode acontecer em qualquer momento. Pode Vamos acontecer pensar. tudo. Aqui vocês estão tendo uma paz. Vocês estão Vou tendo uma começar a base. fazer oração Na para não teologia, voltar ao vocês culto não têm presencial. preparo pra isso. Exatamente. Cada um tem que vir, é o que eu falo. Venha com pelo menos um versículo. Venha. Porque veja bem, vai chegar o momento, né, não que o pastor, repetitivo, né, pastor? não que o pastor Cristiano ou a pastora Débora queira fazer isso, mas vai chegar um momento, olha só, vai chegar um momento que ele não vai, ou ele ou ela não vai poder fazer tudo. E aí é você que tem que chegar. É você que tem que estar preparado. Porque o pastor e a pastora tem vida também. Né? Vai chegar um momento que a pastora vai estar com, o pastor vai estar com o staff, e quem é que tem que estar preparado para trazer a mensagem? Você. Pois não. Até que, agora, um exemplo que você falou, eu peguei